Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos aqui para mais um Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Helicidade, Amaro Aviation, Helibras, Rede Voa, Digex, Rivo, Goodyear e Hangar 33. Desde que a humanidade percebeu que a paz vinda com o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe a espada de Damocles do apocalipse nuclear, o pesadelo deste ser desencadeado por um engano habita as sombras de nossos piores temores. Até então, nas guerras anteriores, mesmo nas mais terríveis matanças, como nos bombardeios de Dresden, Hamburgo e Tóquio, tais ações demandavam semanas ou dias de preparo e execução, e no fim, independente da escala da carnificina, não se colocava em xeque o destino de toda a humanidade. Porém, os arsenais nucleares e seus vetores mudaram isso para sempre. Um míssil balístico intercontinental, o chamado ICBM, com ogiva nuclear, lançado da Coreia do Norte, por exemplo, precisa de apenas uns 20 minutos para atingir uma das grandes cidades dos Estados Unidos. Tipo o tempo de comer um almoço executivo, comendo rapidinho, claro. E neste ínfimo lapso temporal está a decisão de vida ou morte da humanidade. É o tempo que se tem para se identificar de onde veio o lançamento e qual o seu alvo, para se tentar destruir a ameaça com as defesas antimísseis e se decidir se haverá ou não uma resposta de retaliação, cuja consequência, em alta probabilidade, pode ser uma guerra nuclear global. E no fim, a decisão de tudo isso, para todos nós, estará nas mãos de um único homem. Se fosse hoje, por exemplo, envolvendo os Estados Unidos, estaria nas mãos de Donald Trump. É isso mesmo. E se você refletir um pouco nessa realidade, vai ser difícil dormir essa noite. Porém, antes de você querer me culpar pela sua insônia, eu e o Kowalski queremos te convidar para uma grande novidade: ser assinante aqui do canal. Tem diversas opções de assinatura, com diversas vantagens super exclusivas. Você está esperando o quê? Né, Kowalski? Dado o recado, agora vamos voltar ao filme. Claro que você sabe que estou falando de A Casa de Dinamite, lançado agora no início de setembro pela Netflix. O filme tem direção da premiada Kathryn Bigelow, a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor direção em 2009, com Guerra ao Terror, que se passa da Guerra do Iraque. E se você pensa que ela é estreante num tema militar, antes ela já havia dirigido K-19, The Widowmaker, um thriller num submarino nuclear soviético. E depois do Oscar, dirigiu A Hora Mais Escura, em 2012, sobre a caçada a Osama Bin Laden. Então, a Kathryn está muito à vontade nessa seara da Guerra Fria, temas militares e suspense e ação. Mas, nessa Casa de Dinamite, ela quis ir além. Ela quis colocar eu, você, quem assistir dentro de uma base de defesa antimíssil no Alasca, e também no Pentágono, e na própria Casa Branca, ou onde o presidente estiver, para decidir naqueles 20 minutos se haverá uma guerra nuclear mundial. E olha, ela consegue. E numa situação em que nesses 1.200 segundos tem um monte de incertezas, incluindo qual foi o país que lançou o tal ICBM detectado, já indo para os Estados Unidos. Só vou dar um spoiler para não ter um monte de comentários irados aqui. Você é daqueles que odeia finais abertos? Se for, curte aqui o nosso vídeo e deixa o filme da Kathryn pra lá. Ou toma um Lexotan antes de assistir. Isso posto,
esse filme é uma experiência imersiva incrível, de suar frio e trincar os dentes. Mas, para a turma que busca pelo em ovo de mamute, fazia tempo que eu não dizia isso, sim, tem umas questõezinhas técnicas a se esclarecer. E para falar disso, eu preciso alertar que vão rolar uns spoilers, ok? Então, tudo avisado, vamos seguir. No filme, a dúvida sobre a nação que lançou o ICBM tem a ver com uma falha no satélite responsável por vigiar essa região de Coreia do Norte, extremo oriental da Rússia e norte da China. O satélite teve uma apagada momentânea, provocada ou não. E isso é factível? Primeiro, dar um apagão num satélite desses ou o destruir de vez é totalmente viável. Nada a contestar. Mas isso não geraria a dúvida que rola, quem lançou. Porque, como você deve imaginar, esse tipo de vigilância, ainda mais pelos Estados Unidos, não se limita a um único satélite ou único sistema. No caso dos Estados Unidos, isso vai por diversos sistemas paralelos monitorando as áreas sensíveis e de interesse, indo dos citados satélites, mais que um, até estações especiais de radar e de inteligência eletrônica, embarcações e aeronaves. Ou seja, mesmo na falha de um desses sentinelas, outros confirmariam a origem do lançamento. E um outro ponto importante é o seguinte: qual o nível de eficiência do atual sistema de defesa antimíssil balístico, o ABM, que protege os Estados Unidos? E esse ponto é quente, porque o que o filme mostrou incomodou muita gente. Chegou a gerar uma crítica oficial ao filme pelo Pentágono, no memorando interno. Aliás, anota aí a dica. Se incomodou assim a turma do Pentágono é porque o filme é bom, com certeza. O perrengue em si foi o seguinte: no filme, um oficial do Comando Estratégico dos Estados Unidos, o STRATCOM, disse que o sistema ABM que protege o país tem precisão de 61%. Ou seja, o veículo interceptador, o EKV, levado ao espaço pelo foguete lançador do sistema, GBI, tem 61% de chance de destruir a ogiva nuclear do ICBM hostil. E aí veja bem, como esse sistema ABM em si tem um custo de mais de 17 bilhões de dólares e foi vendido ao contribuinte pelo próprio Pentágono como o The Wonder of Wonders, a gente vai te ver! Ver um filme dizer que o tal sistema é quase uma segurança de cara ou coroa não foi o tipo de divulgação para se festejar. Num furioso memorando interno, o filme foi duramente criticado, sendo citado que a segurança do sistema ABM é de 100%. E aí os caras fizeram um pouco da inteligência do contribuinte. Porque, na boa, não existe sistema de armas com 100% de eficiência. De um TACAP a um F-22, não tem essa de 100%. A gente vai morrer! Agora, você deve estar se perguntando, e qual é a verdadeira precisão desse sistema? Eu vou te contar. O sistema de defesa atual dos Estados Unidos contra ICBMs, no chamado meio curso deles, no espaço, nucleares, tem uma probabilidade de acerto crítico de 25%. Isso mesmo, não mais que isso. O sistema é composto pelo chamado GBI, de Ground Based Interceptor, interceptador baseado em terra, que é o foguete lançador que leva ao espaço o veículo de interceptação, o EKV, que possui certa capacidade de manobra e irá destruir a ogiva nuclear inimiga já liberada em sua trajetória pelo ICBM. Basicamente é assim que funciona o tal escudo de defesa atual dos Estados Unidos contra um ataque nuclear por ICBMs. Esse sistema GBI-EKV completo, planejado, é de 64 lançadores interceptadores, posicionados em silos, e até o final de 2010, 30 destes já estavam ativos em Fort Greely, no Alasca, e em Vandenberg, na Califórnia.
Outros 14 ficaram ativos em 2017, com os últimos 20 nos anos seguintes, estando hoje ativos todos os 64 previstos. Mas então, como é que se dorme com um sistema de apenas 25% de precisão? Calma, não é tão absurdo. Na verdade, numa situação real, se houvesse, como no filme, um ICBM desconhecido rumando para uma grande cidade dos Estados Unidos, o Stratcom ordenaria o lançamento de uma salva de GBIs, uns 10 ou mais, aumentando muito a chance de se neutralizar a ameaça. A gente vai te ver! Então o Pentágono, de certa forma, tinha razão. E a premissa do filme do ICBM escapar dos GBIs é errada. Calma, também não é bem assim. A mensagem da fragilidade da defesa nuclear é muito válida. Porque, num ataque real inicial, poderia haver dezenas de ICBMs indo contra os Estados Unidos. E cada um deles podendo liberar mais de uma única ogiva, com cada ogiva tendo o seu alvo. Só para citar, um ICBM chinês DF-41 pode levar de 3 a 8 ogivas por míssil, enquanto o russo RS-24 YARS leva até 10. E é quase certo que o norte-coreano Hwasong-20 também possa levar diversas ogivas por míssil. E nesse cenário, totalmente dentro do real, a possibilidade de não uma, mas diversas dessas grandes cidades dos Estados Unidos serem atingidas por armas nucleares deixa de ser algo provável para ser quase uma certeza. E isso é apavorante, até porque haveria uma resposta num nível ainda maior do ataque inicial. E esse é o ponto do filme. Mesmo falando dos Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, nem ele pode hoje garantir a segurança de seus cidadãos diante de um ataque nuclear. E esse não é o único ponto delicado que esse filme provoca. Na campanha de divulgação, na época do lançamento, o roteirista Noah Oppenheim, esse sobrenome, né, que interessante, comentou que ele e Catherine queriam levantar perguntas maiores e mais amplas. Sabemos quantas vezes houve alertas falsos no passado, na Guerra Fria e mesmo depois. E sabemos da enormidade dos arsenais nucleares atuais. Somente os Estados Unidos e a Rússia têm, juntos, mais de 10.700 ogivas. E sabemos que uma decisão fatal, final, pode depender de um único ser humano. E esse é o ponto de tirar o sono. Essa é a casa de dinamite na qual a humanidade dorme hoje. Ou melhor, dá para dormir sabendo que a sua vida, da sua família, de todos nós, está na ponta do dedo do Trump, ou do Putin, ou do Kim Jong-un, ou de outros que estão aí. Pois é, como eu li, o caminho para a guerra começa com um passo em falso. Essa frase, aliás, está na capa de Nunca, de Ken Follett, um thriller cuja trama é a escalada de uma crise político-militar entre a China e os Estados Unidos. Assista ao filme de Catherine e leia esse livro do Follett, um combo perfeito, porque pensar faz bem. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.